Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 7º episódio da nossa série Dia a Dia Digital. E hoje a gente vai falar sobre como definir, como construir uma rotina de alta produtividade no digital. Você tem interesse em ter uma rotina de alta produtividade? É tão difícil, né, no mundo de hoje, que é o mundo da dispersão, o mundo da internet. A gente que trabalha com internet, a gente fica conectada, meu Deus, 24 horas por dia. Como que nesse mundo a gente consegue criar, desenvolver uma rotina de alta produtividade? E eu já queria começar quebrando dois grandes tabus em relação à alta produtividade. E quando eu falo tabus, tá, gente? Eu tô compartilhando aqui, essa série é muito, assim, é muito íntima, né? Muita coisa assim, eu tô compartilhando muito do que eu penso, da forma como eu vivo, da forma como eu toco os meus negócios. Isso significa que é a forma mais perfeita do mundo? Não. Significa que é a forma que funciona pra mim. E eu tento passar isso de uma forma totalmente acessível pra você, porque eu já estive dos dois lados, eu já estive no lado que você está, e na verdade eu faço parte desse lado também, porque eu também tenho mentores, que é onde eu procuro pessoas que já geraram resultados que eu quero gerar, para eu poder modelar, seguir, me inspirar, para eu poder tirar as experiências, às vezes de anos e anos que aquela pessoa viveu, para eu poder trazer aquilo para o meu mundo e fazer com que eu trabalhe de uma forma mais inteligente. Então eu queria começar quebrando dois tabus que eu quebrei para mim. Tá? O primeiro tabu é o seguinte: ter uma rotina de alta produtividade não significa que você não vai procrastinar. Não significa que você não vai procrastinar. É muito possível a gente ter uma rotina de alta produtividade e procrastinar ao mesmo tempo. Por que que é possível? Porque nós somos seres humanos e todo ser humano procrastina em algum nível, em algum grau. Mas, Cris, você procrastina? Você não tá entendendo, você não tá... Claro, quem não, quem nunca, quem é que vira hoje em dia e fala que não procrastina? Não existe isso, gente, não existe isso. Vamos falar da realidade, nós somos seres humanos, estamos conectados, a gente tá no Insta, a gente tá no Facebook, a gente tá no YouTube, a gente tá em todo lugar, a gente adora assistir, ver as coisas, ver as pessoas, isso faz parte do nosso dia a dia hoje. Agora, dentro dessa procrastinação, lógico que a gente tem que avaliar. A primeira coisa, né? Eu gosto de identificar quando eu estou procrastinando. Então, às vezes opa, Cris, vambora, sai daí, vamos tocar aqui no trabalho. Acontece. Mas a questão é a gente saber identificar isso sem uma autopunição muito grande. Porque hoje, quando a gente passa um dia assim que a gente procrastina, aquilo meio que vai virando uma bola de neve para os outros dias. Não sei se você já reparou, tipo assim, às vezes eu passo a manhã toda e não consegui produzir nada direito, ou nada daquilo que estava no meu script para produzir, porque eu me dispersei com algumas coisas e coisas acontecem. Não só no digital, tá, gente? Às vezes eu me disperso até com a Alice, minha filha, eu fico ali brincando com ela e não vejo a hora passar, ou a gente começa a interagir de alguma forma e era para eu estar fazendo alguma coisa, uma gravação, cuidando de uma coisa, cuidando de uma campanha, né, e eu não fiz. Então isso acontece. Isso acontece, mas o que a gente tem que fazer? O que eu costumo fazer? Identificar. Então, hoje de manhã hoje de manhã mesmo eu não produzi da forma como eu gostaria de ter produzido. Eu acordei com um objetivo, né, de produzir, de fazer as coisas, mas eu não, na prática não fluiu da forma como eu consegui. Até consegui num certo nível, mas não fluiu da forma que eu consegui. Só que isso, se a gente não entender, se a gente não identificar, realmente, hoje de manhã eu dei uma enrolada, dei uma procrastinadinha aqui. Se a gente não identificar, se a gente não trabalhar o nosso processo de autopunição, porque a gente se autopune muito sem perceber. Sem perceber, a gente se martiriza. Não, aí a gente procrastina muito vendo os stories, os vídeos das outras pessoas, e aí a gente se machuca mais ainda pelo fato, nossa, olha como é que a Cris produz, olha como é que fulano produz, ciclano, beltrano. Sim, acontece, produz, mas a gente também tem os momentos de procrastinação. Então, muito cuidado com a autopunição. Eu acho que a gente tem que entender, a gente tem que reconhecer. Primeiro, a gente reconhecer que a gente procrastina é muito importante, a gente identificar esses pontos de procrastinação, o que está me levando a procrastinar. Por exemplo, esses dias eu tava no Insta, eu adoro o Instagram, eu adoro estudar, eu adoro seguir pessoas, eu adoro ver vídeos, e ali o tempo vai embora, eu adoro ver as minhas amigas, o que elas estão fazendo, gente, né, eu adoro.
E eu tenho, tem duas coisas importantes que eu acho em relação ao Insta, tá? Mas eu tava querendo contar do que eu fiz recentemente. Eu peguei o ícone, que eu tava muito acostumado de, tipo assim, o meu dedo, o meu cérebro automaticamente já abre o meu celular, já vai lá no ícone do Insta e já abre. Tudo é automático, assim, não preciso nem pensar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o ícone do Insta, o aplicativozinho, né? Botei o dedo nele lá e arrastei ele lá para 3 janelas depois do meu celular. Então eu tinha que. Então o meu dedo, quando eu abria, ele já não tava mais vendo. Ele já fazia aquele movimento, mas eu chegava lá não tinha o Insta. E aí, nesse espaço. Ó, como é que é louco? Nesse espaço de tempo, são microsegundos ou poucos segundos, eu identificava que eu estava indo abrir o Insta e não era para eu estar fazendo aquilo naquele momento, era para eu estar fazendo outra coisa, era para eu estar cuidando das minhas atividades ali, das prioridades do dia. E aí eu tinha que rolar, então isso fez com que eu abrisse menos aquele ponto de procrastinação, aquele ponto de dispersão que estava me atrapalhando. Então, assim, eu deixei de usar? Não deixei. Só dei uma diminuída, só dei uma vigiada, só dei uma olhada, só fiz uma técnicazinha ali para tentar abrir menos. Então, acho que são essas pequenas ações que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, essa atenção a gente tem que dar de uma forma minuciosa para a gente aumentar a nossa produtividade. E depois, ainda nesse episódio, eu vou falar como é que é a minha rotina, eu vou falar de muita coisa que eu já fiz no passado, que hoje eu não faço mais, o que eu considerava que era produzir muito, o que eu não considero mais hoje, a gente vai pincelar. Mas inicialmente eu queria quebrar esses 2 tabus. O primeiro é que existe sim uma rotina de alta produtividade e procrastinação no meio. Existe. A gente só tem que identificar e se policiar pra gente tentar ser uma procrastinação saudável, né? De forma que não interfira diretamente nos nossos resultados. Agora, tentar banir que a gente é um robô, eu acordo de 7 às 8, eu faço isso, de 8 às 8 e meia, isso, de 8 às 9, eu faço isso, de 9 às 10, eu faço... Cara, a gente tem uma sequência ali. Mas a gente não é um robô, um relógio que apitou, parou, pensou, não existe isso. Pelo menos no meu mundo não existe. Sou muito ser humano, erro pra caramba e vamos pra frente. O negócio é a gente identificar pra gente poder ir otimizando isso. Então esse é o primeiro tabu. O segundo tabu, anota. Rotina de alta produtividade não está relacionado à carga horária disponível. O que eu quero dizer com isso? Não subestime o poder de 20 minutos por dia, todo dia. Não subestime o poder de 20 minutos por dia, todo dia. Você fazer aquela coisa, uma coisa de forma focada todos os dias por 20 minutos. Você quer aprender inglês? Estuda 20 minutos todo dia, você vai ver no final do ano. Você quer fazer o seu negócio digital? Trabalha todo dia 20 minutos, todo santo dia, de forma focada. Você vai ver o poder que isso tem. E eu tô falando assim, 20 minutos, eu dou para tangibilizar. Mas às vezes é 1 hora, às vezes é 15 minutos, às vezes é meia hora. Mas não subestime, porque a alta produtividade, ela tá relacionada ao nosso foco, a nossa prioridade naquele momento. Porque não adianta, a maioria das pessoas que querem estar no digital, que começam no digital, são pessoas que têm as suas atividades principais. E de atividades principais eu não digo só trabalhar fora, ou ter uma empresa, ou isso, aquilo. Tem gente que tem filho, e aquilo demanda o dia inteiro, e ele tem 1 hora ali por dia, ou 2 horas por dia. Então, primeira coisa, não subestime isso. Você pode sim ter uma rotina de alta produtividade, tendo 20 minutos, 30 minutos, 1 hora do seu dia. A única coisa é que às vezes você pode levar um pouco mais de tempo para bater aquela meta, para conquistar alguma coisa, do que uma pessoa que tem 8 horas por dia. E isso se essa pessoa que tem 8 horas por dia souber administrar o dia dela, porque muita gente não sabe. Então a gente tem que estar muito ligado nessas questões do que é essa alta produtividade, o que é eu produzir. Porque a alta produtividade, na minha opinião, ela está relacionada a gente trabalhar de forma inteligente. E trabalhar de forma inteligente não necessariamente quer dizer trabalhar muito. Por exemplo, quando eu comecei, gente, trabalhar 14 horas, 16 horas por dia fazia parte do meu dia a dia, da minha vida natural. Eu criei uma resistência de carga horária de trabalho por acreditar que trabalhar muito numa carga horária excessiva ia resolver o meu problema, que vocês não fazem ideia. Era uma coisa assim, era doentio, eu não ia muito longe daquele jeito.
Eu não ia muito longe, eu ia adoecer, eu ia desenvolver algum transtorno, ia dar muito ruim, ia dar ruim. Só que assim, a gente tem que entender uma coisa, que a gente tem que aprender a fabricar os nossos momentos de alta produtividade. O que é isso? É a gente estar concentrado, então eu concentro muito. No começo, por exemplo, uma coisa que eu fazia no começo para eu produzir mais que eu não faço hoje é trabalhar até tarde. Então, antes eu trabalhava até as 3 da manhã, às 4 da manhã, com o computador na barriga, deitado na cama e tava lá, tentando fazer minhas coisas, tentando fazer a vida dar certo, errando, perdendo, errando. Chorava e tal, respirava fundo, ia pra frente, tentava mais alguma coisa. Tá, né? Isso há muito tempo atrás, eu digo há 10 anos atrás, tá? Então, era um momento que a gente não tinha acesso a mentores como a gente tem hoje, a gente não tinha acesso a cursos como a gente tem hoje, a gente não tinha um mercado criando uma consciência de compra online como a gente tem hoje. Por isso que eu falo, hoje, quem está investindo no digital hoje, quem está se concentrando nisso hoje, quem está se atentando para isso hoje, são as pessoas que daqui para os próximos anos vão conquistar muito resultado, vão ter muito resultado, porque o mercado nunca esteve tão fértil para a gente trabalhar, para a gente construir algo, para a gente começar algo nele, para a gente desenvolver realmente, construir uma base. Então, antigamente, eu trabalhava muito até de madrugada. Hoje, o que eu prefiro fazer? Quando eu preciso fabricar horas no meu dia, ou seja, quando o seu dia já está tomado e você precisa fabricar hora, no meu caso, eu prefiro acordar mais cedo do que dormir mais tarde. Eu prefiro, em vez de dormir 3 horas da manhã, acordar 3 horas da manhã. Então, aquele tempo, tipo de meia-noite às 3 que eu fiz ali, fabriquei 3 horas do meu dia, eu prefiro fazer isso de 3 às 6 da manhã. Por quê? Porque de 3 às 6 da manhã, o meu cérebro já deu uma dormida, já deu uma descansada, já tá mais ali vivo. Porque quando eu chego meia-noite, eu já tô assim, exausta do dia, já vivi tanta coisa no meu dia, tanta coisa boa, algumas nem tanto. E aquilo ali vai dando um acúmulo, a energia da gente tá muito baixa, né? E quando a gente tá no digital, tem uma coisa que a gente precisa muito no digital, que é o processo criativo, né? É um intelecto. Né? A gente precisa aflorar o nosso intelecto quando a gente está no digital. Em que sentido, Cris, você está dizendo aflorar o nosso intelecto? Por exemplo, a gente pensar numa oferta que a gente vai promover no mercado, que a gente vai colocar no mercado. Como é que eu, Cris, penso, desenho uma oferta, penso numa chamada, isso tudo é intelecto. E o intelecto envolve muito uma energia cerebral. A gente precisa estar ali com o cérebro, né, oxigenado, né? E é muito relacionado a gente dispersar menos, porque essas fábricas de horas disponíveis, que eu costumo dizer, que você pode fazer tanto à noite quanto de dia, e eu estou falando mais uma vez, tá? Não estou te dizendo se você trabalha até de madrugada e que você está errado, cada um no seu ritmo, mas eu performo melhor, eu fiz muitos anos as duas coisas, né? Já vivi esses dois cenários e eu funciono melhor. No começo, quando eu passei a acordar mais cedo, eu senti um desconforto, né, no começo. Só que hoje eu me sinto muito melhor fazendo isso. Dá uma disposição, uma coisa assim, até difícil de explicar, né? Não é o meu hábito hoje, tá? Eu tô falando que eu não acordo 3 horas da manhã todo dia, não. Mas se eu precisasse, eu quero construir um projeto novo, vamos supor que eu tenho uma outra atividade principal. Eu ia fabricar meu tempo. Eu ia fabricar meu tempo dessa forma, acordando 1, 2 horas mais cedo e sempre acordando e não indo dormir 1, 2 horas mais tarde. Então, isso está muito relacionado a gente conseguir fabricar essa 1, 2 horas por dia para a gente construir o nosso negócio digital e está muito relacionado a gente ter essa consciência de quanto tempo eu vou investir hoje, qual que é a sua clareza em relação a isso. Olha, hoje eu vou trabalhar nem que seja 20 minutos. Porque, gente, imagina você parar aqui os próximos 20 minutos, você está concentrado em ler, em estudar alguma coisa, em rabiscar, fazer uma chamada, exercícios de chamada, né? Eu falo isso muito com os meus alunos. No segundo episódio dessa série, que eu falo assim, se me tirassem tudo o que eu faria, eu falo muito de chamada, tá? Se você não entende o que é uma chamada matadora, vai no segundo episódio dessa série, porque eu falo muito disso lá. É a chamada, né? A grande ideia do nosso produto. Então, assim, em 20 minutos, se você sentar mesmo para escrever, você faz um brainstorm ali, um esboço de umas 10 chamadas diferentes para o seu produto. Você faz esse exercício. E no outro dia, mais 20, você faz mais um exercício, você reforça aquilo. Então, assim, a gente não tem que estar muito ligado
exatamente eu preciso do dia inteiro. Não preciso. O digital, ele tem essa grande vantagem. A maioria dos meus alunos começa a construir o negócio em paralelo. E tem muita gente que simplesmente prefere levar em paralelo. Simplesmente é o meu negócio paralelo que está me dando uma renda, né, a mais para eu poder ter um pouco mais de conforto, conquistar alguma coisa a mais na minha vida, ter essa opção também, descobrir esse mundo, que é uma coisa que gosta, e simplesmente nunca vai desfazer da atividade principal. Isso também acontece. Não significa que todas as pessoas que querem trabalhar 100% no digital querem abrir mão dos seus negócios atuais. Não necessariamente. Isso não é uma coisa que acontece em 100% dos casos, né? Agora, quando você começa no digital, que você começa a vender, que você começa a faturar, que você começa a entender o poder real dessa liberdade, aí fica tentador você querer meio que dar uma mudada de time, né? Mas a gente tem que ir devagar, pé no chão, tá? Então, ó, alta produtividade não está relacionado a não procrastinar, e uma rotina de alta produtividade não está relacionado à carga horária disponível. Não subestime o poder de 20 minutos por dia, todo dia. Não subestime o poder de 30 minutos por dia, todo dia. Não subestime o seu poder de produzir essa janela de carga horária. Se você acordar 40 minutos mais cedo, você vai ter gerado isso. Se você dormir 20 minutos, 40 minutos mais tarde, você vai ter gerado isso. Que às vezes é o limite que precisa entre você ter ou não o seu negócio, entre você ter ou não algo a mais. Quando a gente quer algo a mais, a gente tem que ir atrás disso, né? Isso, eu não tô dizendo que a gente vai estar fazendo isso numa rotina tranquila. Às vezes você vai ter que fazer isso numa rotina bem puxada, né? A rotina nossa do brasileiro, ela é uma rotina puxada, cansativa. Eu entendo isso, então é bom você entender que às vezes você vai ter que fabricar essa 1 horinha a mais, 40 minutos, 20 minutos todo dia, numa rotina complicada. Porque não existe o cenário perfeito. Agora eu estou num cenário perfeito para eu produzir. Não existe isso. Não existe isso. Então a gente tem que saber enfrentar, saber pensar no tempo que a gente vai disponibilizar para aquilo, né? E diminuindo as redes sociais, focando uma outra coisa em relação à produtividade, né, no Instagram e no Facebook. Dá uma revisada em quem você está seguindo. Faz esse exercício. Vai lá ver quem você está seguindo. Vê, porque às vezes você segue mais de 100 pessoas, mais de 200, mais de 300. Como é que faz? Como é que você faz para você dar conta? Não vai dar conta. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou lá, sempre eu dou uma revisada, assim, de tempos em tempos em quem eu tô seguindo. Porque às vezes, num momento específico, eu quero seguir. Eu teve uma época que eu tava seguindo tudo relacionado a sono de bebê. Sono. Teve uma época que eu tava seguindo tudo relacionado a desmame. E aí eu desmamei, Alice, agora. Então aquele assunto pra mim, naquele momento, já não é mais um assunto que eu estou querendo ver todo dia. E aí eu paro de seguir. E tá tudo bem, essa é a função da mídia social. A gente seguir quem a gente quiser. Então faz esse trabalho. Olha assim para cada pessoa ali que você está seguindo, você fala assim, eu preciso realmente disso? Isso vai me ajudar a eu conquistar o que eu quero conquistar? Porque se não for, se for um perfil que você gosta, que te alimenta, que gosta de, né, que te dá mais conhecimento, aquela coisa, tudo bem, mas se não for, fecha, para de seguir, entendeu? A gente não tem que ter muito apego a essas coisas, não. Até as pessoas, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou deixar de seguir fulano de tal, por que não? Deixe se em algum momento ela falar, não, eu tô dando uma diminuída no Insta, tô numa fase que eu tô, menino, tô conseguindo focar direito, eu preciso desfocar, a gente precisa ter essas conversas às vezes, né? Até com a gente mesmo, a gente se preparar, não, e se fulano perguntar o que aconteceu, né? Porque eu parei de seguir. Não, eu tô dando uma focada, tô dando uma diminuída, porque quando vi, eu já passei muito tempo lá, tô dando uma... É um momento de eu parar para pensar melhor em relação a isso. Então, essas são armadilhas que acabam muito com a nossa produtividade do jeito que a gente não vê, né? Não vê. Um outro ponto que aumenta muito a minha capacidade de ter alta produtividade, eu já pincelei sobre isso aqui, mas eu quero falar agora de uma forma mais profunda, quando a gente fala de mercado digital, de construir um negócio digital, a primeira coisa que vem na sua cabeça é muita coisa. É muita coisa, Cris, é muita coisa, o que eu faço, por onde eu começo, Tá, é isso aí, muita coisa, todo mundo tem que lidar.
Eu, Cris, tenho muita coisa pra fazer? Tem. Você tem muita coisa pra fazer? Tem. Fulano e tal tem muita coisa pra fazer? Tem. Todo mundo tem. E isso não vai mudar. Cada vez a gente vai ter mais e mais e mais coisas, porque a gente é ser humano, a gente tem processo criativo, a gente tem ideias, a gente tem vontades, a gente tem desejos, a gente tem sonhos. E a gente quer conquistar as coisas, né? A gente tá no mundo aqui pra evoluir, pra conquistar as coisas. Então isso não vai mudar. Agora, como que a gente lida com isso? Vamos lá. A primeira coisa que eu, Cris, faço é... eu divido meu muita coisa em setores. Então, no marketing digital, eu gosto de falar dos setores do marketing. E cada setor, gente, dá um episódio, tá? E a gente vai construindo esses episódios, tá? A gente vai chegar lá. Cada setor dá um episódio muito profundo. Inclusive, o último episódio agora, eu falei de um desses setores, que é meta financeira. Né? O primeiro setor que você tem que definir, que lá no começo eu defini, era a minha meta financeira. Porque quando você tem a sua meta financeira no papel, tudo flui, você é outra pessoa. Nem se compara, você é outra pessoa. Então, a meta financeira é um outro setor é copy. Você já ouviu falar de copy? C-O-P-Y. Copy, copywriter. Copywriter no sentido bem geral, assim, direto, e de uma fala bem para você entender, é você escrever de forma persuasiva para você prender a atenção e vender. Isso é copy. Então, quando eu faço uma página de vendas, você tem uma página de vendas, o que é uma página de vendas? Uma página, né, que tem várias coisas escritas, ou tá em texto, ou tá em vídeo. Às vezes é um vídeo de vendas, que a gente chama. Ou uma página em texto, e lá no final da página tem um botão para comprar. Todo mundo já deve ter visto uma página de vendas por aí. Então, a copy daquela página é o que está escrito naquela página. O que está escrito? Aquilo ali é a copy da página. É você escrever de forma persuasiva para você prender a atenção, despertar o desejo, despertar a curiosidade. Então, isso tudo é um setor, é o setor de copy. E dentro do setor de copy, se você parar para estudar, vai anotando esses setores para você pesquisar sobre eles. Porque eu quero que você pesquise sobre esses setores. E todos esses setores que eu vou falar, tem muitos profissionais que, né, tanto no ramo digital, que falam muito sobre eles, especialistas mesmo, mas só para você entender mais sobre os setores, tá? E não se preocupa agora como é que eu vou desenvolver, o que eu vou fazer. Calma. Primeira coisa é você ter clareza desses setores. Então, meta financeira, copy, que é você fazer a linguagem persuasiva, prender atenção e vender, fazer suas páginas de venda, fazer seus anúncios, né? Aquilo tudo é copy ali. Você vai ter que escrever. Tudo que você tiver que escrever para apresentar na web é copy. Depois a gente tem tráfego. O que é tráfego? É você fazer anúncios, é você gerar tráfego online ali, as pessoas trafegando ali dentro das suas páginas. Porque não adianta eu fazer uma página de vendas com uma copy extremamente matadora se ninguém chega até aquela página, né? Se as pessoas não vão acessar aquela página, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender? Para quem que eu vou mostrar aquela preciosidade que eu tenho? Para quem que você vai mostrar a sua solução se você não souber gerar tráfego? E dentro do setor de tráfego, hoje, a gente tem o modelo de tráfego orgânico e o modelo de tráfego pago. O tráfego orgânico é aquele tráfego que eu não pago, né, ao pé da letra mesmo, eu não pago o anúncio para eu ter. Por exemplo, se eu vou lá no meu Instagram ou na minha fanpage, lá no Facebook, e faço um post, né, e posto lá alguma coisa no meu feed, aquilo ali vai me gerar um tráfego orgânico, gratuito. O Insta vai mostrar para os meus seguidores, uma pequena partezinha dos meus seguidores, que ele já não mostra para todo mundo, seria impossível. Cris, por que não mostra para todo mundo? Eu tenho tantos mil seguidores, por que não mostra? Porque senão ia ficar impossível, porque as pessoas seguem milhares de outras pessoas. Então, se o Instagram vai mostrar para você aquilo que ele considera que seja mais relevante para você. Então, se você for lá e curtir algumas coisas de determinados perfis, você vai ver que no dia seguinte você vai ver mais coisas desses determinados perfis. Porque o Instagram entendeu assim, agora ela tá curtindo essas coisas aqui, essa pessoa aqui, ou esse perfil aqui, vamos mostrar mais coisas que ela tá gostando. Ela curtiu, ela comentou, ela, né, salvou. Então ele vai identificando assim e vai tentando para ele te servir da melhor forma possível. Você tá mostrando para ele que você gosta. Então esse é o tráfego orgânico. É aquilo que eu faço um post lá e eu fiz o post aqui no negócio. Ou então eu postei o meu vídeo aqui no YouTube e
e as pessoas vão assistindo organicamente, sem necessariamente eu ter que pagar. Essa é uma modalidade. A outra modalidade de tráfego, né, que é um dos setores, é o tráfego pago, que é onde eu faço anúncios. Inclusive, tem um episódio que também já no... É legal essa série que a gente vai tendo episódios, né? Então, tem um episódio aqui que eu falo só porque eu não passo um dia da minha vida sem anunciar na internet. Então, se você não viu, vai lá assistir. Tá aqui no meu canal do YouTube. Então dentro dos setores, tem o setor de meta financeira, que é você colocar sua meta financeira, o quanto você quer ganhar no papel, o setor de copy, como você aprende a escrever, né, ter uma linguagem persuasiva, prender atenção, gerar curiosidade, gerar desejo no seu usuário para ele comprar de você. Você tem o setor de tráfego, dentro do setor de tráfego você tem o tráfego orgânico, aqueles posts, o tráfego pago. E hoje, mais uma vez eu volto a tocar nessa tecla, o que as pessoas mais erram? Elas ficam investindo energia e tempo no tráfego orgânico. Energia e tempo, tráfego orgânico. No que eu vou postar? Será que eu posto isso? Será que eu não posto isso? Será que eu posto? E aí fica lá o dia inteiro. Eu acho que eu vou postar, não vou postar. E passa uma semana, postei uma coisa. Aí se você posta uma coisa, você não tem engajamento orgânico, aí você fica triste, aquele negócio de ninguém quer saber disso, ninguém me ama, ninguém quer... Esquece tráfego orgânico. Faz lá os seus posts, mas sem você se apegar muito. Foca dentro do setor de tráfego. Se você está começando, foca em você aprender a investir em anúncios, né? E você pode começar lá no episódio do Porque Eu Não Fico um Dia Sem Anunciar na Internet. Eu não sei se é o terceiro episódio, acho que é o terceiro, né? Eu falo muito que o bom de você investir em anúncio é que você pode começar pequeno, com 5, 10 reais por dia. Então, esse é um setor e a gente tem que ter clareza desse setor, tá? E por que eu tô falando desses setores? Porque quando a gente quer ter uma rotina de alta produtividade, a gente tem que entender qual que é o setor que a gente está trabalhando agora. Então, pensa, você vai trabalhar 1 hora por dia no seu negócio digital. Em qual setor você vai trabalhar hoje? Ou em qual setor você vai trabalhar durante a semana? Inclusive, dentro desses setores, para quem está começando, eu gosto de dividir uma ordem de prioridade. Então, Cris, se eu estou começando do zero, eu primeiro vou colocar minha meta financeira no papel, depois eu vou estudar copy para eu escrever uma oferta, para eu ter uma oferta, depois eu vou pensar no produto para eu entregar aquela oferta. Então, o setor produto é um outro setor. Então, a gente tem meta financeira, copy, aí produto, o que a gente vai entregar, né? Porque aqui a copy você está fazendo uma oferta, pensa. Você está fazendo uma carta de vendas. A pessoa vai comprar. A partir do momento que a pessoa comprou, você tem que entregar aquele produto para ela. Que no nosso caso, a gente investe em produtos digitais, infoprodutos, cursos online, e-books, livros online, né? Então, quando você está pensando ali no produto que você vai ofertar, é um outro setor. Então, o fato de você entender em qual setor, o fato de eu, Cris, entender que agora, nesse exato momento, eu estou trabalhando no setor de conteúdo, que é um outro setor, isso me deixa uma capacidade muito maior de produção. Porque quando eu estou aqui desenvolvendo o meu setor de conteúdo, eu não estou me bombardeando com os outros setores. Eu libero meu espaço mental e meu cérebro fala assim para mim mesmo: Crisinha, você agora está trabalhando no setor de conteúdo. Então eu sei que o seu time lá tem um monte de coisa para fazer, eu sei que o tráfego tem anúncio para olhar, eu sei que a copy você tem que ir lá escrever, revisar, eu sei que você tem um monte de outras coisas para você fazer, os outros setores estão lá e eles são congruentes, um depende do outro. Mas agora eu estou resolvendo o quê? Estou trabalhando o quê nessa hora aqui que a gente está aqui junto, quantos minutos que a gente está aqui junto? Estou trabalhando no setor de conteúdo. Terminei de trabalhar o setor de conteúdo agora? Terminei. Quanto tempo levou? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos? 30 minutos, tá. Eu tive um tempinho antes para eu poder botar aqui, ó. Tem que estar aqui os tópicos aqui do conteúdo. Fiquei aqui, em 10 minutos eu botei os tópicos. Levei mais 10 minutos para botar o tópico do conteúdo. Estou trabalhando em qual setor? No setor de conteúdo. Então, eu estou entendendo em qual setor eu estou trabalhando. E aí, depois você encaixa o trabalho nesses setores por ordem de prioridade dentro do seu dia. E é isso que vai te fazer ter uma rotina de alta produtividade. Porque uma coisa é você sentar aqui, o que eu vou fazer? Tem que mexer nas minhas campanhas. Uma coisa é você sentar na frente do computador e falar assim, tem que mexer nas minhas campanhas, tem que mexer nos meus anúncios, não tô vendendo, não sei o que eu vou fazer. Outra coisa é você sentar e falar assim, hoje de manhã eu vou trabalhar no setor de tráfego.
Porque quando você vai trabalhar no setor de tráfego, você vai liberar espaço mental para os outros. Isso é uma inteligência. Isso é trabalhar com inteligência. Isso é a gente não ficar só pensando se a gente tem carga horária, se a gente trabalha fora, se a gente tem filho, menino para criar, o que a gente tem que fazer pra gente dar conta, se eu não vou dar conta, se tem um monte de gente que já tá à frente de mim, eu tô começando do zero, eu não sei nada. Para de ficar se auto-bombardeando com essas coisas, começa a setorizar. E aí você vai sentar lá agora no Google, você vai estudar copy, tá? Agora eu vou... Se você está pesquisando, isso é uma outra coisa que a gente tem que entender. Estudar no digital também é o trabalho. Então, se você está estudando tráfego, você está trabalhando no setor de tráfego. Se você está estudando copy, mesmo que você não esteja executando e construindo, escrevendo, mas você está trabalhando no setor de copy, você está trabalhando, você está estudando copy, você está trabalhando onde? No setor de copy, você está se desenvolvendo no setor. Porque são esses setores que a gente precisa. Então, a gente tem a meta financeira, copy, produto, tráfego, a gente tem conteúdo, e esse setor de conteúdo é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Que eu falo muito lá no segundo episódio, se me tirassem tudo que eu faria. Porque quando eu não tenho nada no digital, Cris, eu não tenho nada, eu foco na minha meta financeira e na minha copy para eu escrever uma carta de vendas. Porque o limiar entre você gerar resultado e não gerar resultado na internet, você está a uma carta de venda, eu falo isso para meus alunos, você está a uma carta de vendas de gerar resultado. Porque às vezes tem aluno meu que acerta a carta de vendas, ele começa a fazer 100, 200, 300, 500, R$1.000 por dia, com uma carta de vendas que ele acertou. Eu falo isso também nos meus episódios. A primeira carta de vendas que eu acertei, eu vendi 5 milhões em 2 anos. Porque eu acertei aquela carta de vendas. Eu já escrevi outras que eu não acertei tanto. Mas o fato de eu ter acertado é o que eu falo, o seu limiar de gerar resultado ou não na internet está nessa carta de venda. Por isso que você tem que setorizar e focar. Porque uma coisa é você sentar para você estudar copy, você escrever uma carta de vendas, você tem que estar com o seu... Aí você vai ver como que você vai preferir acordar para escrever do que ficar dormir até mais tarde. Porque é um processo criativo, exige intelecto. Mas você está tendo consciência de que você está naquele setor. É isso que vai te diferenciar. É isso que vai tirar desse bombardeio. É você desligar. Agora eu estou trabalhando. Gente, agora eu estou no conteúdo. E o meu celular vai apitar. O WhatsApp tem coisa, o Telegram tem coisa, tem um monte de gente que tem coisa, tem outras coisas para fazer. Tem outras coisas para fazer. A gente sempre tem muita coisa para fazer. Mas agora eu estou trabalhando no setor de conteúdo. Agora eu estou estudando, estou trabalhando no meu setor de copy, porque eu preciso desenvolver nisso. E aí... Uma outra coisa que a gente fala, que eu falei muito no último episódio, agora 6 de metas financeiras, é você colocar meta e prazo. Rotina de alta produtividade tem que ter meta e prazo. Tem que ter meta e prazo, meta e prazo. Então, se você quer definir a sua meta financeira, coloca ela num papel. Bota ela num papel, no lugar que você vai ver, no bloco de notas, no lugar que você vai ver todo dia, você vai acordar e olhou para sua meta financeira. Você quer fazer uma carta de vendas, escrever uma copy, coloca um prazo para você ter a sua primeira carta de vendas no ar. Cris, eu não faço ideia do que é carta de vendas, eu não faço ideia nem do que é copy. Tudo bem, não tô falando que você faz ideia. Eu tô falando que é importante que você coloque um prazo. E talvez esse prazo seja 20 dias, 40 dias, 15 dias, uma semana. Pode ser, mas coloca um prazo para você escrever a sua primeira carta de vendas. Faz esse exercício. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você colocou aquele prazo ali, aí vai dar o que eu falo do suador. Aquele suador que a gente precisa se colocar em situações que a gente sua frio, né? E aí você vai atrás, como é que eu escrevo uma carta de vendas? Aí você vai se pegar fazendo o quê? Pesquisando no Google, pesquisando no YouTube como escrever uma carta de vendas. Você vai eu me empolgo. Você vai se pegar num Docs escrevendo coisas, escrevendo uma chamada, escrevendo um pitch de vendas. Você vai se pegar pensando em precificação, como é que você precifica um produto, se você vai colocar um produto a R$49, a R$159, a R$299. Cris, como é que eu faço produto? Eu não estou falando que você vai definir isso agora. Só estou falando que quando você setoriza, você tem clareza de qual setor você está trabalhando, você coloca um prazo, aquele prazo que dá um suador, que te tira da zona de conforto, né, que tira a nossa bunda do sofá, a gente começa a trabalhar de uma forma muito mais eficiente para aquilo.
Então, o que que me coloca nessas situações? Eu desenvolvi o hábito de estar em situações de desconforto, porque eu entendo com clareza que esse desconforto vai me gerar um ativo, que na internet você constrói ativos na internet. Você está construindo a sua capacidade. Quando você pensa no setor de copy, quando você pensa no setor de tráfego, você está desenvolvendo as duas maiores e mais potentes habilidades que eu acredito que vai ser da nova era. Porque quem não aprende a vender na internet está fadado para os próximos anos. As pessoas não entenderam isso ainda. Algumas não entenderam e já estão sofrendo crise, quebrando, né, tendo dificuldade nos seus negócios, não sabendo para onde vai na vida, aquela coisa. Agora, para quem sabe vender na internet, é outro mundo. É um mundo paralelo, é um mundo onde você tem abundância. Então, quando você sentar para definir o seu setor de copy, você coloca um prazo nesse troço. E prazo é o que eu falei, não tem problema se você não cumprir o prazo, você furar prazo faz parte. A questão é, vamos supor que você colocou assim, 20 dias eu vou ter minha carta de venda, minha primeira no ar, e eu vou botar isso aqui no papel, e eu não quero nem saber o que eu vou ter que arrumar, eu vou pesquisar esse troço aqui, eu vou fabricar a hora, eu vou fazer esse troço aqui, que esse valor, tem 20 dias, vai sair uma carta de venda aqui, não quero nem saber. Você bota isso aqui no papel. E aí, você vai atrás dos recursos para você conseguir. Agora, se você não bate em 20 dias, aí gera o quê? Né? A gente fica triste, aquela coisa, você marca uma outra data. Beleza, não consegui 20, deu uma merdinha aqui, deu uns pepinos aqui, tive que resolver isso, apareceu uns incêndios para pagar aqui na vida. Vou traçar, então, eu preciso de mais 20 dias. Eu vou botar mais 20 dias no prazo. E aí, você é outra pessoa. Agora, por que que a gente não é acostumado a nós colocar os nossos próprios prazos e metas para a gente ter alta produtividade? Porque a gente não cresceu dentro dessa cultura. A gente só faz prova na escola, eu, Cris, quando eu era pequenininha, eu só fazia prova na escola quando o professor marcava. Eu só fazia uma tarefa quando o professor passava. Eu só passava de ano quando eu olhava lá e via qual que era a nota que eu tinha que ter, que a escola me dava para passar. Então a gente cresceu. O nosso cérebro, ele está acostumado a esperar que outras pessoas venham e colocam a meta para a gente bater com prazo. No dia 30 vai ter prova de matemática. Aí no dia 29 eu começo a dar para prova de matemática. A gente também deixa tudo para última hora. Só que a gente não é acostumado, tipo assim, eu não cresci numa escola onde o professor chegava e falava assim, Cris, define aí que dia que você vai fazer a sua prova de matemática, ou de português, ou de geografia. Define aí, que dia que você quer fazer. Não existia isso, então o nosso cérebro não está acostumado. Por que você tem dificuldade de botar prazo? Por que quando a gente chegava na prova, a gente às vezes... Nossa, eu lembro que teve uma prova de química, e eu fiz farmácia. Uma prova de química no terceiro ano, eu chorei no dia anterior, eu chorei de desespero, que eu não sabia nada. Eu chorei muito, assim, era uma mistura de raiva, de desespero, de vontade de chorar, de querer sumir. Era aquilo porque a prova era amanhã. Então, quando que a gente se coloca nessa situação? Você mesmo se colocando. A gente não se coloca, e às vezes a gente fica se perguntando por que na vida eu não consigo, o que a Cris consegue, porque a Cris entope ela de meta, eu me entupo de meta, de prazo até dia tal. O meu time, que é um outro setor, né, mas só que assim, ó, setor de time é um setor que você vai ter quando você tiver um negócio maior. Eu só tô aqui compartilhando porque eu tenho hoje um setor de time. Eu tenho que treinar as pessoas que estão no meu time, eu tenho que criar processos para essas pessoas. Olha, o que vocês vão fazer, em quanto tempo vocês vão fazer. Então, a cultura do meu time é toda relacionada a prazo e meta. Todo mundo tem prazo, todo mundo tem meta. E as pessoas que não desenvolvem habilidade em trabalhar com prazo e meta, elas não dão continuidade comigo. Elas não se adaptam. E quando isso acontece, não tem problema nenhum, elas simplesmente não se adaptaram, porque é uma rotina desconfortável. Só que é um desconforto que leva ao crescimento. Então a gente não pode menosprezar a nossa rotina desconfortável. Você só vai crescer se você se colocar em situações desconfortáveis. Agora, se você tem essa inteligência do quantos minutos você vai fabricar no seu dia, e eu falo assim, de dormir e acordar mais tarde, que é uma coisa assim que todo mundo humanamente consegue fazer. Né? O mais puxado que seja a nossa rotina, todo mundo consegue meia hora antes, uma hora antes, né? Eu acho que, principalmente se você treinar isso. Agora, você pode fabricar isso de diversas formas. Às vezes você sai todos os dias com o seu filho e você vai falar, filho, ó, hoje em vez de brincar uma hora, a gente vai brincar meia hora que a mamãe precisa aqui, né? Construir uma coisa aqui legal. E tô num projeto aqui, ou você chega pro seu marido, olha, eu sei que a gente
né, janta todos os dias à noite juntos, mas talvez eu vou ter que passar um período, né, sem jantar e sem sair, porque eu preciso construir isso daqui. Então, existem N formas de você fabricar 40 minutos, 1 hora por dia. Pensa aí o que é mais viável para você, porque cada escolha da nossa vida é uma renúncia. Então, o que você vai renunciar? O que você vai renunciar? A novela, o Instagram, o Netflix, o que você vai renunciar para você construir algo novo? Eu sempre penso nisso. E uma das vantagens é que, com o passar do tempo, por exemplo, hoje na minha vida eu tô num estágio que eu nunca tive tanta qualidade de vida quanto eu tenho hoje. Porque eu construí isso, eu conquistei isso. A minha rotina hoje ela é de alta produtividade, mas ela não está relacionada à carga horária de trabalho. Isso não é uma cultura que eu alimento mais para mim. Muito pelo contrário. Se eu estou trabalhando demais, olha que loucura, hein? Isso é uma coisa que você vai construir. Tá? Porque no começo é trabalho de maruja, você é mão na massa, é você e Deus, é sua equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe, mas nos primeiros 10 anos da minha vida, 12 anos no digital, foi equipe, era eu que fazia tudo. Então eu tinha que setorizar tudo certinho, quanto minuto para cada um para poder fazer a coisa. Só que hoje, no meu time, eu tenho que, se eu entendo que eu tô trabalhando demais, significa, o que que o meu cérebro fala para mim? Onde é que eu falhei em relação a treinar o meu time melhor para criar essas execuções? Porque eu tenho que ter uma rotina com qualidade de vida. E isso remete, quanto mais eu consigo treinar o meu time, mais qualidade de vida eu tenho. Quanto mais eu consigo criar processos, o que eles vão fazer com cada time, mais cultura, né? Ali a cultura de prazo, de metas, envolver todo mundo nessa energia, né? Envolver eles nessa energia de crescer. Olha, a gente tá ralando aqui pra gente crescer. Quanto mais eu consigo construir isso de uma forma íntegra, não de uma forma, né, exploradora, não, é uma forma saudável, né? Saudável. Quanto mais eu consigo construir isso, mais qualidade de vida eu tenho. Então a gente começa construindo, daqui a pouco você tá fazendo 200, 300, 500 reais por dia, você já tem capacidade de ter uma pessoa ali que você vai investir 300, 400 reais por mês para estar ali com você 3, 4 horas por dia, um freela, né? Então olha como é que você vai conseguindo conquistar as coisas. Mas isso, a minha rotina de alta produtividade hoje, ela está relacionada a eu ter qualidade de vida. E é impressionante. Quanto mais você vai conquistando isso, mais você vai entendendo isso, mais você vai crescendo, mais você vai amadurecendo em relação a essa questão, mais você vai se libertando desse peso da vida, né, que a sociedade coloca na gente, que você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar duro por anos e 40 anos, você não vai... Eu acho que a gente tem que se colocar na lata de sardinha sim por um período, é inviável você construir algo sem você se colocar na lata de sardinha, trabalhar mesmo, às vezes você vai passar 1 ano, 2 anos ali, ó, comendo pão que amassou, né? Trabalhando de sol a sol. Quantos anos da minha vida passei trabalhando de sol a sol? Quantos anos, meu Deus. Mas eu construí, eu conquistei. E lógico que eu não quero parar de trabalhar, Deus me livre, eu adoeço. Mas essa qualidade de vida eu acho que todo mundo merece. Você merece, eu mereço, todo mundo merece, todo mundo é capaz de conquistar. Então, quando a gente conseguir fazer o Brasil, por exemplo, sair de um país... levar o Brasil para um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, o que é um país de primeiro mundo? É onde as pessoas têm mais qualidade de vida, é onde as pessoas têm mais um ambiente saudável, é onde as pessoas têm um mercado mais saudável, economicamente mais saudável. A gente está no caminho para conquistar isso, tem anos, né, pela frente, mas com o digital, por exemplo, a gente vai conseguir muito mais. Então, se você consegue colocar no seu dia, a gente consegue construir uma cultura de alta produtividade, dessa forma, onde a gente entende que quanto mais qualidade de vida eu tenho, significa que mais eu estou crescendo, e não porque eu cresci ou parei de trabalhar, isso não existe. Ah, porque agora eu tenho dinheiro, eu trabalho a hora que eu quero. Ah, eu quero trabalhar na internet porque existe muito esses tabus. Eu quero trabalhar na internet porque eu não quero ter patrão, eu não quero ter ninguém chato me envolvendo. Vamos parar com esse tipo de linguagem. Não, eu quero construir algo na internet que é saudável, eu vou gerar oportunidade para outras pessoas, eu vou crescer, a minha mensagem vai impactar. Isso é coisa boa da gente falar, né? Isso é um bom motivo para você construir algo na internet. Isso é um bom motivo para você virar uma noite trabalhando, para você acordar 1 hora, 2 horas mais cedo. E não porque eu não quero mais saber de depender do fulano e do ciclano, de quem seja. Eu sei que a gente tem essas, né, às vezes na vida, mas a gente tem que inverter
o nosso motivo pelo qual a gente quer trabalhar pela internet, porque começa a falar, eu mereço ter mais qualidade de vida, eu mereço poder construir algo para o meu futuro, eu mereço poder chegar daqui a 5, 10 anos e estar num mercado mais saudável, entendendo, sabendo, dominando, vender na internet, para eu ter um ambiente saudável para eu produzir. Então, a nossa rotina de alta produtividade, só quero ver se eu falei de todos os setores. Meta financeira, né? Então, só voltando aqui, tá? Meta financeira, copy, tráfego, produto. Produto, gente, é muito importante você entender que você precisa lançar a sua primeira versão do produto, né? Igual o meu lançamento digital sem barreiras, a gente lançou a primeira versão do produto. E hoje ele já é um produto muito melhor, né, do que quando a gente começou. Por quê? Porque a gente vai dando continuidade. Eu respeitei o fato de eu lançar a primeira versão do produto. E aí você vai otimizando. Porque quando você tem essa cabeça, você coloca o produto no ar. Senão você trava aqui no setor de produto e fala assim, mas eu não vou botar isso no ar, mas eu não vou botar isso no ar. A gente subestima às vezes. A gente acha que o que a gente está colocando é muito simples. Se o que eu estava colocando digital sem barreiras, se eu considerasse muito simples e não colocasse, eu não ia transformar a vida de tantas pessoas igual eu tô conseguindo. Porque às vezes o simples para mim é muito para eles. O pouco para mim às vezes é muito para quem tá do lado de lá, carente e querendo muito aquela solução que você tá prestes a colocar diante dela, né? Então, setor de produto, só uma observação sobre ele. Depois, conteúdo. Conteúdo, eu só começo a fazer conteúdo quando eu tenho uma página de vendas que vende, quando eu tenho uma oferta, quando eu tenho tráfego, já estou gerando tráfego, já fiz as primeiras vendas. Aí eu começo a pensar na produção de conteúdo, tá? Então, é uma coisa que as pessoas às vezes jogam conteúdo aqui pro começo e acham que tem que produzir uma tonelada de conteúdo antes de colocar o primeiro produto no ar. Eu, Cris, não sigo muito essa metodologia. Primeiro eu penso em qual oferta, a partir do momento que eu tenho uma oferta que vende, que eu já fiz as primeiras vendas, que eu fiz os primeiros anúncios e vendi ali de forma fria mesmo, a pessoa não viu nenhum conteúdo meu antes, ela simplesmente viu minha oferta e comprou. Aí, a partir do momento que eu faço, aí sim eu entro na parte de produzir conteúdo, né, para melhorar, para escalar, aumentar o volume de venda dessa minha oferta, tá? Então, setor de conteúdo, clientes, né? Então, setor de clientes, hoje eu invisto muito em melhorar tudo que eu puder para os meus alunos, tudo que eu faço hoje, todos os processos, tudo que a gente testa, eu falo com o meu time, gente, tudo isso que a gente está fazendo, tudo, é pra gente descobrir, é pra gente desbravar, é pra gente pegar, construir cases do que funciona e trazer isso para os meus alunos, trazer isso para os nossos alunos, fazer com que melhorar a vida deles, dar mais oportunidade para eles. Esse é o meu setor de clientes, é eu pensar, será que eu gravei essa aula desse jeito? Será que se eu, essa fala aqui... Aí eu vou lá no meu setor de suporte ao cliente, que tá tudo dentro do mesmo setor, né? Atendimento ao cliente. Meninas, qual que é a dúvida mais comum? O que a gente pode fazer? Cris, em relação ao primeiro módulo, o que tem dúvida? Tem isso, tá... vou fazer uma aula extra, né? Sobre isso. Vou dar uma pincelada. Vou regravar essa aula aqui e vou botar desse jeito. Isso é você pensar, você está trabalhando no setor de clientes, né? Você tá ali focado em como você pode melhorar a vida, fazer um pós-venda mesmo que a pessoa já comprou de você, você já entregou, mas o que você pode fazer a mais, né? Além, para você melhorar a vida das pessoas. Isso é você trabalhar no setor de clientes. Então, eu espero que seja um setor muito intenso na sua vida, né? Que você cresça. E é maravilhoso a gente desenvolver esse setor cada vez mais. Tem o setor de fluxo de caixa, né? O setor de fluxo de caixa é um setor muito importante também. É o setor onde você tem que se programar financeiramente, né? É o setor onde você vai separar uma verba para você começar, ou você vai abrir mão, às vezes, de comprar coisas materiais, roupa, né? Eu lembro que eu passei alguns anos sem fazer unha para poder deixar o meu setor financeiro um pouco mais preparado, porque eu tinha muito pouco recurso. E o pouco que eu tinha no começo eu perdia testando as coisas, né? Então, eu estava sempre muito concentrada em, qualquer 50, 100, 200 reais que eu conseguia poupar de alguma forma, eu conseguia jogar aquilo ali, uma oportunidade maior de eu fazer meus testes, de eu poder evoluir, enfim. Então, esse é o setor financeiro, né? O setor financeiro é quando você olha para aquilo ali, você se pega numa situação não tão saudável, que hoje em dia eu não gosto de falar de setor que a gente vai fazer milhões, que você vai fazer milhões, como fazer milhões pela internet. Eu acho que é você ter uma vida financeira saudável.
Hoje eu quis ter uma vida financeira saudável, muito saudável, confortável, né? Então, eu acho que isso que importa. Porque o resto é ego, o resto é números, o resto é você... Não que eu não queira, que eu não trabalhe para isso. Nossa, meta, eu escalo, boto no papel, quero mais, quero crescer, tudo bem. Mas não para ter os meus milhões. Acho que isso aí é uma metodologia. Respeito quem vai por essa metodologia, tudo bem. Mas eu acho que não é desfoca muito a gente. E despende muito a nossa energia, né? O pé no chão para começar, principalmente, é essencial. E a gente tem... dentro do setor financeiro, a gente tem o Open Doors, o que eu chamo de Open Doors, que é a janela de sobrevivência. Então, vamos supor que você precise de 3 mil reais, vamos supor, né, para custear, assim, sua vida, ou 5 mil reais. E aí você tem 15 mil reais lá 5 mil reais para você gerenciar a sua empresa, tá? Vamos supor que você tem 15 mil reais no caixa. Então, isso significa que você tem 3 meses de Open Doors, de sobrevida, janela de sobrevivência. O Open Doors é a janela de sobrevivência do seu negócio. Ou seja, se eu quis hoje ficar 3 meses sem vender nada, eu tenho janela de sobrevivência da minha empresa de 3 meses. Então, quando você tem essa visão do setor de Open Doors, você consegue ir construindo. Porque a gente, por exemplo, o nosso Open Doors ele é de no mínimo 12 meses. Então, tem que ter uma janela. Se eu passar 12 meses sem vender uma gota, tá lá, minha empresa toca, continua, a gente tem tempo para pensar o que a gente vai fazer, qual estratégia vai seguir, porque o fluxo de caixa, o nosso Open Doors é de 12 meses. A gente pega o custo que a gente tem mensal da empresa e a gente constrói. Isso aí não é, você tem, nasceu, não. Isso foi construído com muita luta, muito trabalho, muito foco nisso. Não, vamos, né, de tudo que fatura, essa parte que vai para o Open Doors, né, vai para Open Door. Então, a gente tem lá, isso dá tranquilidade para a gente poder, o processo criativo fica melhor, porque você trabalha com menos pressão, então você tem um processo criativo melhor. Isso tudo é construído. Às vezes, isso nunca fez parte da sua linguagem, da sua vida, como alguns poucos anos atrás não fazia da minha. Eu comecei no digital sem ter essas visões que eu tenho hoje todas. Meu Deus, eu era uma loucura, uma loucura. E hoje a gente já tem uma clareza maior, uma maturidade maior, uma calma, ao mesmo tempo que tem muita intensidade, tem calma também. Então, é um processo que você vai construir. Então, foca nesses setores, coloca esses setores no papel, começa a pensar no seu dia, o que você vai abrir mão para você fabricar a hora, como que você vai fazer isso, trabalhar de forma focada em cada setor, definindo, entendendo que você está no setor X, Y, Z, que agora você está focado nisso, é um dos princípios mais... eu acho que é uma das formas mais simplistas que a gente tem, simplista existe essa palavra, mais simples que a gente tem de executar o nosso dia a dia, né? De eu entender que eu tô aqui agora, ó, terminando de trabalhar no setor de conteúdo, terminei esse vídeo, eu posso trabalhar nos outros setores, mas enquanto eu tô aqui, eu tô me entregando aqui, eu estou envolvida aqui, eu estou focada aqui, e é isso que eu vou fazer agora, porque esse é o tempo que eu separei, que eu defini para eu fazer isso agora. Então, ponto. Então, são essas pequenas ações que você tem que fazer para você ter uma rotina de alta produtividade. Entendendo que zero procrastinação não existe, a gente não é máquina, a gente é ser humano. E é até importante a gente ir lá, ver um pouquinho, futucar, né, no final do dia ou na hora do almoço, dar ali uma meia horinha, 10 minutinhos. Mas com essa presença, essa atenção de que não, beleza, já deu. Não, chega, eu vou fechar isso aqui, tá muito bom, mas eu vou fechar porque eu tenho que focar no setor tal, tenho tantos minutos para trabalhar lá, tá bom? Então faz isso, segue a risca, começa a se colocar nessas situações de desconforto que vão levar você pro próximo nível, que vai levar você a gerar resultado de forma consistente, tá bom? Então deixa aqui embaixo no comentário para mim o que você achou desse episódio e a gente se vê já nos próximos episódios.